De volta a Brasília, servidores públicos federais fizeram novos protestos cobrando reajuste salarial. Catiúcia Sotomayor. O ato público reuniu mais de 200 servidores. Os representantes do funcionalismo pedem valorização e recomposição inflacionária, com reajuste salarial de 20%. Os servidores argumentam que não tem aumento desde 2018. Sindicatos que formam o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais e o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado cobram a abertura de negociações com o governo e, além do reajuste, pedem a revogação da emenda constitucional do teto de gastos, que determinou que as despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e também o arquivamento da PEC da reforma administrativa, que afeta a estabilidade do serviço público e altera regras que tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, além de modificar a organização da administração pública direta e indireta. Além disso, em Assembleia Geral Nacional, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central decidiu pela continuidade da greve, que foi retomada no dia 3 de maio. A categoria pede reajuste salarial de 27% e reestruturação de carreiras. As mobilizações dos servidores federais começaram com as negociações para a reestruturação e a valorização das carreiras policiais, que resultaram na aprovação de 1 bilhão e 700 milhões no orçamento deste ano. Outras categorias passaram a exigir recomposição salarial e o governo estuda agora uma alternativa, o reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público federal. Na tentativa de viabilizar o aumento, foi feito um novo bloqueio no orçamento de 8 bilhões e 200 milhões de reais na verba livre dos ministérios. Ou seja, recursos que não são destinados a gastos obrigatórios, como o pagamento de salários. Mas o valor não seria suficiente. Um bloqueio adicional nos ministérios para se chegar a 14 bilhões está em análise pelo governo. Isso precisa ser definido até junho, para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Os ministérios com mais verbas afetadas serão Ciência e Tecnologia, Educação e Saúde. Esse é o segundo bloqueio no orçamento de 2022. O primeiro, realizado em março deste ano, foi de 1 bilhão e 720 milhões e contemplou as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Considerando as duas reduções, a limitação total de gastos no orçamento deste ano até agora chega a 10 bilhões de reais. Conosco nessa manhã de quarta-feira para comentar os principais assuntos do dia. Olá, Amanda Klein, Roberto Mota, bem-vindo ao Jornal da Manhã, legal sua participação. Afinal, então, essa greve dos servidores se prolonga, ela deve adiantar, eles persistem em exigir os benefícios que acham justo. O que pode fazer o presidente e os parlamentares podem ajudar nessa crise? De qual forma? Bom dia, Adriana, bom dia, Amanda, bom dia a todos os espectadores. Essa é uma das tarefas do Congresso, né, e do Executivo também. Esses assuntos são importantes. O teto de gastos é uma ferramenta essencial para que se mantenha o equilíbrio financeiro do Estado. A reforma administrativa é muito importante também para que se aumente a eficiência do Estado brasileiro, para que o Estado produza mais com menos recursos. Tudo isso, no longo prazo, significa menos inflação, menos impostos, significa uma redução desse manicômio tributário que a gente vê que é um assunto recorrente em várias discussões. Então, a longo prazo, a médio e a longo prazo, isso é bom para todo mundo. É contraproducente para os próprios servidores atacarem essas iniciativas. O momento é difícil para todo mundo, a inflação está afetando os nossos bolsos, os servidores são afetados também, mas é importante lembrar que tem muita gente sem emprego, sem perspectiva de emprego, e que é afetado toda vez que os gastos do governo saem de controle, que é uma tentação sempre existente para todo político. Amanda, é saber se teremos reajuste mesmo, os 5% que foram prometidos para todos os servidores nesse ano, não é? Pois é, Thiago. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Thiago, Mota, Adriana, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Parece que até esse pequeno reajuste linear de 5% subiu no telhado.
e o motivo é a falta de dinheiro, ou melhor, a arrecadação até vem batendo sucessivos recordes nos últimos meses. O problema mesmo para conceder esse aumento aos servidores é o teto de gastos. Então, o governo anunciou ontem esse corte, esse contingenciamento, melhor dizendo, de 8,2 bilhões de reais, que pressiona enormemente alguns ministérios, como da Educação, Ciência e Tecnologia, a nossa reportagem noticiou, mas seriam necessários ainda mais cortes, né? Pelo menos mais um corte adicional aí de 6, 7 bi, né? Você precisaria chegar até 14 bilhões para conceder esse reajuste linear de 5%. E aí, o que o presidente Bolsonaro recebeu de notícia dos ministérios é que serviços básicos, serviços importantes para a população seriam cortados, porque os ministérios já estão à míngua, eles já trabalham com orçamento muito apertado. Então, em pleno ano eleitoral, correria o risco de você colocar programas importantes que servem de vitrine, inclusive eleitoral, para o presidente Bolsonaro, em risco. Então, agora o presidente está entre a cruz e a espada. Primeiro, não vai conceder aquele reajuste com o qual já havia se comprometido no final do ano passado para as categorias de segurança que são uma parte importante da base do seu eleitorado, e também pode nem conceder esse reajuste muito menor, da ordem de 5%, ou seja, metade da inflação do ano passado, foi de 10%, pouco mais de 10%, linear para todos os servidores. E, paralelamente, você tem a pressão desses grupos menores, né, do Banco Central, da Receita Federal, que fazem greves, pipocam esses movimentos e também pressionam a administração federal. Ou seja, é uma batata quente, é difícil para o presidente Bolsonaro descascar esse abacaxi em pleno ano eleitoral. Provavelmente vai colher insatisfação da categoria geral dos servidores e, notadamente, da sua base eleitoral, com a qual já havia se comprometido anteriormente, até a um aumento maior do que esses 5%.